renda e efeito substituição. São as coisas mais importantes em micro 1, tá? Efeito renda, efeito substituição, porque ele acaba sintetizando muitas coisas e chega a uma coisa muito sofisticada do ponto de vista econômico. Então, quando o preço de um bem é alterado, a gente observa a alteração na demanda, né? Quando eu vejo um gráfico de demanda, eu tenho P1x1, eu tenho um gráfico de demanda, assim, e aí o que acontece? Quando eu mudo os preços, digamos que a gente está no preço P1 inicial, eu tenho uma demanda X1 inicial. Se eu tenho uma redução de preços, de P1i para P1 final, o que eu observo do ponto de vista de demanda? Eu observo uma expansão da demanda. Todos vocês concordam comigo? Cai o preço, aumenta a demanda. Isso é a lei geral da demanda, né? Aquela lei geral básica que eu mostrei para vocês da demanda. Quando a gente observa o indivíduo, é a mesma coisa que dos indivíduos agregados, acontece esse mesmo efeito. Tá? A gente chama esse efeito de alteração de um preço. Implica em alteração na quantidade demandada. O que a gente chama isso? A gente chama isso de efeito total. Que eu vou chamar simplesmente de ET, tá? Efeito total. Então, o efeito total é isso. Caiu o preço em tanto, o efeito foi a variação, foi todo esse delta x1. Né? Toda essa variação de x1, esse mais delta x1, foi a variação da demanda dado uma alteração dos preços. Então, eu quero analisar isso, por quê? Porque posso analisar isso tanto do ponto de vista social, né, como as pessoas melhoram, mudam o seu consumo, posso pensar do ponto de vista de previsão de demanda. Há uma série de motivos para querer analisar esse efeito na quantidade demandada, dado a alteração dos preços. Porém, esse efeito total, ele é uma mistura de dois efeitos simultâneos. É a composição de dois efeitos simultâneos. Um que a gente chama de efeito renda, que eu vou chamar singelamente de ER, e outro que a gente chama de efeito substituição, que a gente chama de ES. Tudo bem, pessoal? Então, esse efeito total é a composição de dois efeitos, o efeito renda e efeito substituição. Eu vou tentar explicar o que eles são. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, é que eu não consigo, de maneira normal, distinguir esses dois efeitos. O que eu estou querendo dizer? Não é simplesmente olhando para o efeito renda e efeito substituição, que eu consigo, desculpa, para a mudança de um efeito total, que eu digo, isso aqui é efeito renda, isso aqui é efeito substituição. Por quê? Porque essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Elas acontecem instantaneamente. Mudou o preço, o indivíduo faz um novo UMP, um novo processo de maximização de utilidade, e ao fazer isso, ele faz um novo consumo. Só que esse novo consumo pode ser teoreticamente, ou teoricamente, decomposto em duas coisas, efeito renda e efeito substituição. Então, para tentar ilustrar o que é efeito renda e efeito substituição, eu vou não olhar para alterações como um todo no consumo de um indivíduo, num preço, mas eu vou olhar uma alteração específica em um sentido específico. Tá? Então, vamos pensar na redução do preço, que foi exatamente o exemplo que eu coloquei aqui. Mas isso que eu estou explicando para vocês também vai valer para um aumento. Tá? De maneira análoga, vai valer para o aumento. Mas vamos, para ilustrar,
pensar num exemplo. Redução de P1. Então vamos pensar só isso, mas eu vou colocar, mas vale para aumento também. Tá bom? Então vamos pensar na redução do preço P1. Bom, se o preço cai, o consumo de X1 pode ser mantido, né? Se esse preço P1 caiu, a quantidade X1 inicial pode ser mantida e mesmo assim sobra dinheiro. Concorda comigo? Se P1 ficou mais barato, se a Coca-Cola custava R$ 5 e eu consumia 10 Coca-Colas por mês, eu posso consumir as mesmas 10 Coca-Colas quando o preço cai para 4 e ainda sobra um dinheiro no meu bolso. Concorda comigo? Então, eu tenho a Coca-Cola valendo R$ 4 agora, vezes 10, 40. E antes eu gastava 50 para essas mesmas 10 unidades. Sobraram R$ 10 no meu bolso. Com essa renda que sobrou no meu bolso, o meu poder aquisitivo aumentou ou diminuiu? Aumentou. E com esses R$ 10 que sobraram de Coca-Cola, eu posso gastar em todos os meus bens. Tanto no bem 1 quanto no bem 2. Tanto X1 quanto X2. Então, esse ganho de renda, ao manter fixa a quantidade consumida, pode ser distribuído entre os bens 1 e 2. E eu posso comprar, inclusive, uma ou duas Coca-Colas a mais. Então, eu posso comprar um pouco mais de X1, pelo que sobrou de dinheiro de X1, pelo preço P1 ter ficado mais barato. Então, vamos lá. 1. Se P1 cai, posso manter o consumo de X1 e ainda sobra renda. Que me leva a comprar mais de tudo que eu tenho disponível, mais X1 e mais X2. Tá? Essa compra adicional de X1 que eu faço, porque sobrou dinheiro, já que os preços caíram, eu chamo de efeito renda. A parcela do que eu compro a mais, porque sobrou mais dinheiro no meu bolso, eu chamo de efeito renda. Entenderam? Espero que sim, tá? Mas se você não entender, por favor, me avisem que eu vou tentar explicar de outra maneira. Acontece também uma segunda coisa. Se P1 cai, o preço relativo P1, P2 muda. Se os preços mudam, se P1 sobre P2 muda, né, lembrando que cair preços, né, eu vou fazer aqui nesse espaço aqui, ó. Então, quase que não deu para escrever X2 aqui. Aqui eu estou bem do lado do tripé, tá? Parece que é um baita espaço, mas eu estou batendo no tripé aqui. Então, lembre-se, esse era o preço relativo P1, P2. Se P1 ficou mais barato, eu posso comprar mais X1, então digamos que ele ficou mais inclinado assim. Então, eu tenho mais capacidade de compra, né? Eu consigo comprar mais unidades do bem 1, mas também mais unidades do bem 2. Tá? Então, se P1 cai, o preço relativo P1, P2 muda. E faz o indivíduo, eu, né? O indivíduo, consumidor, trocar um pouco de X2 por X1, porque X1 ficou mais barato. Concorda comigo? Eu posso obter a mesma... Se há um certo grau de troca entre os bens, que é o que a gente chama de TMS, mantendo a utilidade constante, eles podem ser substituídos entre eles mantendo a utilidade. Inclusive, eu posso trocar os dois obtendo maior utilidade. Então, eu troco um pouco de X2 por X1, porque o preço P1 ficou mais barato. Então, P1 sobre P2 ficou mais barato. A gente chama isso de efeito
substituição. Então, pessoal, a troca de bens, X1 e X2, porque P1 ficou mais barato, porque o bem 1 ficou mais barato, eu chamo de efeito de substituição. O quanto eu consumo a mais, eu vou consumir a mais, porque o meu poder aquisitivo aumentou pela queda do preço, é o efeito renda. Então, é como se o efeito renda tem a ver com o aumento do poder de compra e o efeito de substituição tem a ver com o fato de um bem ficar mais barato do que outro. Então, compensa eu trocar um pouco mais de um por outro. Né? Pense que o mundo, por exemplo, X1 e X2 são Coca-Cola e suco. Pô, se ficou mais barato a Coca-Cola, eu vou abrir mão de um pouco de suco para consumir um pouco mais de Coca-Cola e, inclusive, subir meu nível de utilidade. Todos vocês concordam com isso? Entenderam a lógica desse negócio? Tá? Ou sem mesmo mudar o meu nível de utilidade, é mais racional eu gastar menos nisso, consumindo um pouco mais de Coca-Cola. Eu gastar menos, né, atingindo o mesmo nível de utilidade. Tudo bem? Vocês entenderam bem isso? Tá? Então, pessoal, nós chegamos à equação mais complexa, mais sofisticada da economia, tá? E que vocês vão ter uma grande dificuldade de lembrar, que é o efeito total é igual ao efeito renda mais o efeito substituição. Impressionante a complexidade dessa equação. Tá? E o efeito total também tem um outro nome que vocês vão achar nos livros, né? Que o efeito total também é chamado, em alguns casos, de efeito preço. Tá? Efeito preço ou efeito total. O que eu queria que vocês lembrassem do ponto de vista teórico é o seguinte. O efeito renda e o efeito substituição, eles podem ter magnitudes distintas de acordo com as características dos bens que a gente está falando. Tá? Então, se o efeito renda tem a ver com quanto sobra a mais de dinheiro dado uma redução de preços, ou no sentido contrário, porque lembre-se, eu queria até fazer antes de entrar nesse detalhe aqui, eu vou até fazer esse parênteses, tá? Desculpa a quebra de sequência, mas lembre-se, o efeito renda vale não só para uma queda de preços, eu falei que vale também para um aumento. O que significa um efeito renda um aumento de preços? Se P1 ficou mais caro, para manter o mesmo consumo, eu vou ter que gastar mais. Ou seja, significa que passa a faltar dinheiro no meu orçamento. Então, eu vou ter que tirar um pouco de consumo dos bens 1 e 2, porque minha renda foi comprometida. Então, o efeito renda de um aumento de preço será reduzir o consumo, inclusive do próprio bem 1. E, por outro lado, se o preço P1 fica mais caro que o P2, o indivíduo tende a abandonar um pouco o bem 1 e consumir um pouco mais o bem 2. Então, para a subida de preços, acontece a mesma coisa no sentido contrário. A renda fica comprometida, eu vou consumir menos, os preços ficaram menos vantajosos, eu vou consumir menos. Então, funciona da mesma maneira, só que em sentido contrário, tá? Por um aumento de preços. Mas voltando ao que eu estava querendo dizer. Essa equação é a equação mais básica, entre aspas, de economia, né? Que é T igual a ER mais ES, mas vocês verão também que ela é extremamente sofisticada mais para frente. Agora, o efeito renda é proporcional ao quê? Se o efeito renda é proporcional ao quanto eu libero de renda ao cair preços, o efeito renda será maior quanto mais um bem pesar na minha cesta de consumo. Então, o efeito renda é proporcional ao gasto do consumidor. No bem. Então, se aquele bem eu gasto muito nele, uma variação no preço terá uma variação no preço, implicará numa variação da demanda muito proporcionalmente pelo efeito renda. E o efeito substituição? O efeito substituição vai ser proporcional à existência ou capacidade de existência de substitutos ou a capacidade de substituição, tá? Então,
O efeito renda é proporcional ao quanto aquele bem pesa na minha cesta de consumo, né, na minha renda, e o efeito substituição é proporcional à existência de substitutos. Então, eu não estou dizendo que o efeito vai ser grande ou pequeno, o efeito total. Eu estou dizendo o seguinte: quando eu tenho um bem que ele pesa muito na cesta do consumidor, no gasto do consumidor, o efeito total dele pode ser muito por efeito renda e pouco por efeito substituição. Ou, se um bem ele tem muitos substitutos e ele, ao mesmo tempo, tem pouco gasto, representa pouco no gasto de um indivíduo, muito da queda dele vai ser por efeito substituição, ou muito da queda ou do aumento dele vai ser por efeito substituição. Vocês entenderam, pessoal? Isso está claro? Tá? Então, para ilustrar essa ideia introdutória, eu queria usar um exercício que o Pindyck tem, né? Pindyck, ou qualquer coisa que vocês queiram. Na minha versão do livro, é o exercício de revisão do capítulo 4, exercício de revisão número 8. Então, é capítulo 4, exercício de revisão 8. Pessoal, é um exercício super simples. A lá, introdução à economia. Né? E ele pergunta simplesmente o seguinte: quais bens possuem efeito renda e efeito substituição expressivos? Ele não está perguntando o que vai acontecer. Ele está querendo só saber se vocês acham que esse bem tem um efeito renda, efeito substituição expressivo ou não. Tá? Então, os bens apresentados por ele são os seguintes: sal, habitação, teatro e alimentação. Tá bom? Então, vamos dar uma pequena pausa. Então, quais bens possuem efeito renda e efeito de substituição mais expressivos? Então, comecemos pelo sal. A pergunta eu vou simplesmente indicar R para cima ou para baixo para dizer se é expressivo ou não, tá? Se é baixo ou alto. Então, comecemos com efeito renda do sal. Então, a pergunta para saber se o efeito renda é alto ou não é: o efeito renda é proporcional ao gasto do consumidor no bem. Pessoal, algum indivíduo gasta muito da sua renda em sal? Não. Então, se cair um pouco o preço do sal, não é que vai sobrar um baita dinheiro para você consumir muito mais coisas. Então, o efeito renda do sal, com certeza, é baixo. Habitação. Vamos olhar agora o efeito renda da habitação. Quanto você gasta da sua renda em habitação, seja habitação própria ou habitação alugada? Garanto para vocês que muitas famílias brasileiras gastam muito em habitação. Né? Uma quantidade expressiva. Vocês até podem olhar isso na POF, né, na pesquisa do orçamento familiar. Lá tem quanto se gasta em habitação própria, habitação de terceiro, vocês podem olhar isso. As famílias gastam muito em habitação. Então, com certeza, o efeito renda é grande, bem alto. E esse efeito renda ser alto, lembre-se, vale tanto para cima quanto para baixo. Se subir o preço da habitação, falta dinheiro para outras coisas, inclusive para a própria habitação. E aí, por efeito renda, você vai pouco buscar uma habitação que custe menos. Tá? Se a habitação fica de uma hora para outra mais barata, você libera muita renda do indivíduo que estava comprometida na habitação e ele pode gastar mais, inclusive na própria habitação, indo para um apartamento maior, alugado, trocando a sua casa, porque sobrou mais dinheiro. Tá? Teatro. Efeito renda alto ou baixo? O que vocês pensam? Eu particularmente acho que ninguém que eu conheça gasta uma parcela expressiva da sua renda em teatro. Então, efeito renda baixo. E a alimentação é bem óbvio, né? As coisas que a gente mais gasta, de uma família mais gasta, é em alimentação. Nesse caso, estou falando alimentação em geral, tá? Em casa, fora de casa, assim por diante. Efeito renda será bem alto, tá? Bem alto mesmo. Se sobra dinheiro, porque caiu os preços, você consome mais de alimentação, por exemplo, em parte por efeito renda. Tá bom? E agora, efeito substituição. O sal tem substitutos?
praticamente não tem, né, pessoal? Efeito substituição baixo. Tá bom? Habitação tem um alto efeito renda. E efeito substituição. Existem substitutos para habitação? Até onde eu saiba, não existem muitos substitutos, né? Talvez morar num carro, morar embaixo da ponte, mas morar em casa ou em casa alugada, seja, eu não estou dizendo a formalização ou não daquele consumo. Estou dizendo que não há substitutos para habitação. Então, com certeza, o efeito substituição é muito baixo. Teatro. Teatro, pessoal, existem muitos ou poucos substitutos para teatro. Bom, em vez de teatro, tem shows, né? Tem cinema, palestras, cursos e coisas desse tipo que você pode fazer. Então, você tem muitos substitutos para o teatro, né, de entretenimento e cultura. E na alimentação, pessoal, a gente poderia dizer que o efeito de substituição é praticamente zero, né? Mas eu vou colocar para baixo aqui. Não tem como você trocar alimentação por nada, né? Não dá para você trocar alimentação por hidratação. Não, não, professor, estou tranquilo, eu não como mais, mas eu bebo água pra caramba. Isso não resolve, né? Então não existe substituição para alimentação. Inclusive, você já deve estar ficando com fome, está perto do meio-dia. Então, perceberam que isso aqui ajuda a ilustrar? E a gente consegue tirar alguma coisa a mais disso aqui, né? Efeito renda e efeito substituição baixos, isso nos lembra que o sal tem o quê? Tem uma demanda bastante inelástica, né? Em parte, isso aqui está intimamente relacionado com isso, tá? Porque você sobe o preço e cai muito pouco a demanda do sal. Cai o preço e aumenta muito pouco a demanda do sal. Habitação. Habitação praticamente não tem efeito de substituição, mas quase toda mudança que se tem na habitação se dá por efeito renda. Então, quando sobe ou cai o preço de aluguel, o grande motivador das pessoas mudarem, o grande elemento que está compondo o efeito total da mudança, de pessoas procurarem mais ou menos habitação, é o efeito renda. Já no teatro, o que faz isso, em geral, é o efeito substituição. Percebeu como isso é interessante? Né? Eu estou olhando, eu estou conseguindo, digamos assim, decompor o motivo que as pessoas consomem mais ou menos um bem em dois efeitos: efeito renda e efeito substituição. Agora, insisto, na vida real, você não observa como se fosse um movimento e depois outro movimento.